Bem-vindos ao Partejando, e hoje a gente vai ter o relato de parto da Adna, que vai falar muito sobre como foi para ela a importância do preparo de parto. Adna, seja bem-vinda, estou muito feliz de ter vocês aqui, maravilhosa. Igualmente. E fique à vontade, me conta aí um pouquinho como foi essa descoberta da gestação e ter que se preparar e ter que buscar profissionais. Me conta a tua trajetória. Bom, minha gestação foi totalmente planejada. E aí, desde muito antes de engravidar, sempre que perguntavam, qual é a tua via de parto? Parto natural, quero parto vaginal, quero parto vaginal. Acho que já estava bem ensaiado dentro de mim. Por quê? Foi a primeira coisa que a Bruna perguntou quando eu cheguei aqui. Por que tu quer parto vaginal? Por que tu quer parto normal? Pelo que eu já ouvi na trajetória da minha família, de cunhada, de mãe, de tia, de que o parto natural era melhor, o parto vaginal, a recuperação era melhor, então foi o que eu disse pra Bruna, porque a recuperação é melhor. E aí, quando eu engravidei, obviamente não mudei o que eu já tinha planejado antes, mas realmente o meu foco era em relação a isso. Se eu me sentia capaz, não, nunca me senti até conhecer a Bruna, começar com a Bruna. Eu tinha a mesma perspectiva do parto natural, com o mesmo motivo. Quando eu cheguei aqui, depois de todo esse planejamento, depois de engravidar, depois de chegar nessa fase, que eu planejei as etapas na minha gestação, porque eu queria organizar enxoval, chegou na etapa do parto, eu disse, bom, vamos agora que eu vou procurar um profissional para o parto natural. E aí cheguei aqui na Bruna. Quando eu cheguei, eu vinha com todas essas coisas construídas na mente de antigamente, de antes de engravidar, durante a gravidez, da gestação em si. E aí a gente começou a desconstruir o que eu tinha em mente para construir o parto que realmente eu teria, o parto que eu sonhei, que eu idealizei e que aconteceu, graças a Deus, já preparo. Eu lembro que quando eu fui comentar sobre o relato de parto com meu esposo, eu disse, por onde que eu começo meu relato de parto? Ele disse, você começa pelo começo da sua preparação, seu parto não começou no seu parto, seu parto começou na sua preparação. E de fato foi. Quando eu cheguei, que a gente começou a conversar, a Bruna foi desconstruindo tudo aquilo que eu tinha e me mostrando o real motivo, por que o que era melhor para mim, para minha filha, qual o propósito daquilo ali, e foi entrando na minha cabeça. Como eu disse anteriormente, eu não me achava, eu sempre disse que queria o parto natural por ouvir os outros contando, mas de fato eu não me preparava para aquilo e eu não me achava capaz daquilo. Jamais eu dizia, eu quero um parto natural, mas na minha cabeça eu ia para uma cesariana. No máximo eu ia sentir as dores do parto normal, mas eu ia terminar na cesariana. Fora isso, tem todos os palpites de fora. O meu biotipo, tu é magrinha. Não, normalmente não consegue. Tu não tem os quartos largos. Quarto largo, quem pare normal tem quarto largo. Tem quarto largo. Minha mãe tem o histórico de que teve 3 cesarianas, então muito provavelmente você não vai ter. Como se fosse genético, né? Provavelmente não vai dar certo. Quando eu cheguei com a Bruna, ela disse, foi mostrando tintim por tintim, é assim, é assado, é isso que age no seu corpo, no seu marroquê, blá 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 blá, você vai passar por isso, vai passar por aquilo, faz bem pra você e pra Lavinha, minha filha, blá blá blá. E aquilo foi me abrindo. Porque chega uma hora que a gente se pergunta, por que eu tô fazendo esse caminho mais difícil? Por que eu tô investindo tanto dinheiro? Porque querendo ou não, no Brasil é um parto mais caro, a gente precisa contratar a equipe de fora. Então por que eu tô fazendo todo esse investimento, né? E isso é muito importante, de deixar claro que é para além de uma boa recuperação. Porque senão fica muito fácil de desistir, né? Então, quando a gente entende o real motivo, todos os benefícios, não só para a mãe, mas principalmente para o bebê, a gente se agarra naquilo, né? E aquilo vai te dando força para você realmente entendendo que é o caminho mais difícil, mas que é o melhor caminho. E que muito custe o que muito vale, né? Era esse ponto que eu ia chegar. Inclusive, você ter um propósito de que é aquilo que você quer. Porque senão, na primeira contração, você já não me leva, quero cortar. Para tudo, eu quero descer. Quando você entende o que você quer, aquilo que você quer, vai dar certo. Principalmente esse pensamento, vai dar certo, eu consigo, vai passar, vou chegar lá, vai dar certo, dá certo. É meio caminho andado já, o psicológico. E eu que o diga durante a minha gestação
e durante o trabalho de parto em si, porque foi muito mente que Dona Bruna abriu e preparou. Porque o preparo mental, ele é muito negligenciado. Então, muitas vezes, a gente só dá palestras. Você vai contar a contração assim, o trabalho de parto é assim, você vai perder tampão assim, mas esquece realmente de que a gente tem que usar o hackeamento hormonal, que hormônios eu consigo hackear de forma natural, o preparo mental, principalmente, que é tão negligenciado, Sim. e claro, o preparo físico, da gente entender a importância, né, da atividade física, de fisioterapia, de uma boa alimentação, né? Principalmente sem muito açúcar. E a gente paga o preço, mas a gente colhe os frutos, né? De uma boa construção. Então eu digo muito isso, que parto não é sorte. Ah, Dina, que sorte você ter um parto muito rápido, né? E parto não é sorte. Parto é construção. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de como foi o dia que essas contrações começaram. Deixa eu só pontuar que eu nunca fui uma pessoa zen na minha vida. Eu falo pelos cotovelos, eu sou alérgica, eu sou ansiosa, eu sou tudo. Então, realmente, parar para me sentir, para refletir, para deixar tudo fluir, foi preparação. Não tem como, é só isso, somente isso. Eu, no meu natural, jamais faria. Sim, deixa eu ir para o dia do parto. Todo mundo para o trabalho. Minha gravidez, graças a Deus, foi muito tranquila. E aí, quando eu chegava para as grávidas ao meu redor, as minhas colegas de classe, todo mundo tendo falsas contrações. Eu não tinha falsas contrações. Aí chegava na fisioterapia, tu já tá tendo contração de treinamento. Eu não tava tendo contração de treinamento, isso eu já tava com 38, 39 semanas. Então aquilo foi começando, eu disse, meu Deus, será que eu não vou sentir essas contrações de treinamento? Aí na minha cabeça, não, mas qualquer coisa tem a indução. Qualquer coisa, se ela chegar nas 41 semanas, já tinha conversado com a médica, a gente induz. Estava tudo muito tranquilo. Eu dormia, graças a Deus, perfeitamente, tudo em paz. Não sentia cólica, não sentia nada. Isso com 39 semanas, mas já estava no meu juízo de todo mundo sentir e eu não sentia. Eu imaginava, meu Deus, ou eu não vou sentir, ou quando eu sentir já vai ser de lascar. No Creu 10. E aí eu tava nessa todo o tempo. E aí quando foi, já tinha conversado com todo mundo, não, Adna, relaxa, relaxa. Até que eu vi um relato, ou li um relato de alguém que teve muita dificuldade com a indução. Tentou induzir e não deu certo. Aí eu comecei, meu Deus, eu vou ter que começar a sentir alguma coisa, vai ter que sair. E aí eu lembro que eu não tinha conversado ainda com a Lavínia sobre, filha, pode sair. Pode vir. Era só, filha, espera, mamãe tem que fazer ainda não sei o que. Filha, papai ainda tem que botar a cortina do quarto. Filha, não sei o que. Quando foi no sábado à noite, Lavínia nasceu dia 10 de julho, isso era 9, então. Sábado à noite, quando eu fui dormir, eu disse, filha, se você quiser vir, pode vir. Papai e mamãe estão prontos, podem vir. No domingo, pela manhã, quando eu acordei com uma cólica. E eu notei que era uma cólica que ela era ritmada. Não era uma cólica que ia e voltava, uma cólica normal. Então eu já comecei a achar que tinha alguma coisa estranha. E na minha cabeça eu falei, será que isso é a contração de treinamento? Nunca tinha sentido, agora senti. Será que é a contração de treinamento? Aí eu mandei mensagem pra Bruna porque quem conhecia, se fosse alguma coisa normal, já deixava preparada pra ela e a equipe se organizarem de quem ia me ajudar lá em casa. E aí ela estava em trabalho de parto, estava acompanhando uma gestante, parindo, e passou o contato da Isabela e a Isabela começou a conversar comigo. Exatamente. Até então, tudo ok. Seguiu as cólicas nesse ritmo à tarde. As cólicas, em alguns momentos, esse trecho da tarde meio que apagou da minha mente, mas eu lembro que era como se a dor era como se fosse uma dor de quando você tá tendo diarreia, você tá no vaso, dá uma pontada. Aí que você diz, eita, e sai. Era exatamente aquela dor. E aí fui. E nisso, como eu não achava que estava em trabalho de parto, eu estava anotando no bloco de notas do celular, porque tem um aplicativo que a Bruna tinha orientado de contar as contrações, mas eu não estava com contração, era só uma cólica. Então eu não. Quando foi à tarde, umas 2 horas eu mandei mensagem. Isso eu estava em contato com a Isabela. Umas 2 horas eu mandei mensagem para a Isabela. A Isabela me pediu que eu enviasse como que estava, e aí eu printei o aplicativo, printei o que estava contando já e mandei. Ela disse, você está em pródromos, que era a fase inicial. Exatamente.
Aí, beleza, aquilo ali só virou... Aí o meu marido já, eita, será que eu... Se acalma, porque tem gente que passa 3 dias desse jeito aqui, senão, vamos avisar, não sei o que... Não, se acalma, isso aqui é só começo, eu não sei, pode ser hoje, pode ser amanhã, vamos ficar nessa. E aí começou, no caso, com as cólicas no domingo cedo, passou o dia inteiro, a tarde inteira nessa, vai e volta, as cólicas. E conversando com a Isabela. Umas 10 horas da noite, deu uma intensificada, mas estava de 10 minutos, mais ou menos, o intervalo entre uma e outra. E aí falei com ela, ela disse, Adna, tá perdendo líquido? Eu disse, não sei. Aí ela pediu que eu fizesse uns testes, não estava perdendo líquido. E todo tempo na minha cabeça, a minha bolsa ia estourar, eu ia no banheiro e voltava, mas é porque minha bolsa ainda não tinha estourado. Pra mim, na minha cabeça, nada estava acontecendo. Sim. Eram cólicas, não eram contrações que eu estava sentindo, minha bolsa não tinha estourado, tava tudo ok. Ia demorar uns 3 dias pra parir, tava jóia, daquele jeito. Aí, umas 10 horas deu intensificada, eu falei com a Isabela, ela pediu que eu tomasse um banho, e 10 da noite, e que eu tomasse acho que era um Buscopan. E aí meu marido exatamente foi na internet pesquisar, que disse que era pra ver se o que eu tava sentindo era realmente cólica, trabalho de parto, o que era. Se parasse, seriam cólicas, não é isso? Sim. Senão eu estava... É até um diagnóstico diferencial, né? Então, quando geralmente a gente toma um Buscopan, toma um banho morno e para, é porque realmente não é aquela fase ativa do trabalho de parto, né? E aí a gente sempre recomenda descansar pra quando a fase ativa começar. Mas aí você tomou o Buscopan e... Tomei o Buscopan, tomei o banho e fiquei, não, vai já passar, eu vou tomar aqui, vai passar, eu vou dormir com fé em Deus, amanhã vai ter o dia todinho ligado no 220, mas agora eu vou relaxar. Tomei esse Buscopan e esse banho e nada. Continuaram as cólicas mais intensas. Continuavam cólicas na minha cabeça, mais fortes. Ai, meu marido... E outra, essa coisa fofa, não rolava pra mim. Eu tinha que me concentrar. Eu tinha conversado falando do Poder da Mente, eu tinha conversado com a Bruna sobre o trabalho de parto dela, e ela falando que encontrou durante as contrações uma posição que ela se conectava com si e esperava aquilo passar. Então, na minha cabeça, quando a cólica vinha, eu fechava os olhos e começava a contar aqui na minha mente o tempo que estava passando. Chegava perto de 30 segundos na minha cabeça, que no cronômetro era outra coisa, passava de boa. E aí, o meu marido, nessa hora que ficava aqui me alisando, eu não conseguia me concentrar na minha contagem. Não, fica aí que eu vou pra ali, não tá dando certo aqui. A Margarida, não durma, porque amanhã o dia vai ser longo, muito provavelmente vai ser o dia inteiro disso aqui. E aí eu fui pra sala e ele ficou no quarto, dormindo. E eu na sala, levei meu celular, até então a gente tava contando no celular dele, levei meu celular e aí começou a baixar. Aí intensificar. E na hora que vinha eu olhava o celular, cronometrava e desligava. 2 horas a Isabela me ligou. Adna, e aí como é que tá? Eu disse, mulher, tá igual. Tá igual. E tá de quanto tempo? Entre 10 e 8. Eu já tinha perguntado pra Isabela qual era o intervalo de tempo entre uma e outra que eu precisava avisar. Aí ela disse, não sei se era 5 minutos. Acho que de 5 em 5 minutos, 6 em 6 minutos e ainda tava de 10 em 10 minutos. 10 em 10 minutos. Aí ela já tinha perguntado, porque ainda tem mais essa, porque normalmente isso minha irmã estava me relatando que quando é primeiro parto, nem sempre o trabalho de parto, é muito difícil que o trabalho de parto seja rápido. Minha irmã estava de sobreaviso no interior trabalhando e era para vir acompanhar meu parto. Mas ela também, nos 10 em 10 minutos, não achou que a minha história finalizaria super rápido. A Isabela, da mesma forma, às 2 horas da manhã, como que tá aí, do mesmo jeito. 10 em 10 minutos, 8, tô por aí. Dormindo. Aí ela tô cronometrando. Aí ela disse, pois desligue o cronômetro, vá descansar, porque você vai precisar. Tá bom, desliguei, esqueci o celular. Daí pra frente eu não sei mais quanto tempo foi nada. Eu dormia simplesmente, as contrações realmente vieram nesse intervalo de tempo. E eu dormia entre uma e outra. Do sofá pro quarto da Lavinha. Eu lembro que vinha, fechava o olho, contava que eu já tava deitada. Eu só fechava os olhos, dormia 10 minutos, que era o intervalo do início.
dormia depois que comia, mas dormia. Acordava, e aí essas dores já da madrugada vinham mais fortes com a vontade de fazer cocô. Mas eu ia pro vaso, não fazia nada. No máximo eu segurava aqui, levantava. A Bruna falando da posição confortável, pra mim um dos lados deitado era mais confortável e todo o tempo aqui com a minha mente cronometrando. Volto a repetir, mesmo com aquelas dores mais intensas, na minha cabeça aquilo ali ainda estava longe da dor da morte, que o povo dizia que parei não era dor da morte, não estava dor da morte, então ainda estava longe de parei. Quando foi já quase de manhã, a Isabela mandou mensagem e disse, como é que tá? Eu disse, agora arrochou. Agora tá doendo. Agora arrochou, tava mais perto. Aí ela disse, pois tô me arrumando pra ir pra aí. Isso já era de manhã, devia ser 5, 6 horas da manhã. Esse intervalo de tempo inteiro, eu fiquei sozinha no quarto, dormindo, sentindo contração. Acredito que evoluiu aí pros 2, 3 minutos. Não sei, eu sei que eu não sabia mais, eu não tava mais contando, então não sabia mais nada. Quando eu saí do quarto da Lavínia pro nosso quarto, eu fui acordar o Vani e meu esposo pra dizer que a Isabela tava chegando lá em casa. Eu só disse, levanta que a Isabela tá chegando. Foi uma contração, deitei na cama. Até então eu não abria a minha boca para nada, eu só fechava meus olhos e me concentrava. Nesse horário eu comecei a gemer. Eu gemia. Aí ele, Potter, acordou. Atordoado. De quanto? Tu tá sentindo isso desde quando? Tá? De quanto tempo? Eu disse, não consigo mais contar. Aí arrochou outro, emendou outro. Aí ele pegou o celular imediatamente. Tava 2 em 2 minutos. Sim. Aí, de 2 horas para 5 horas da manhã, praticamente. Ele imediatamente tem contato com a Isabela. Isabela, que tá assim? Não, já estou a caminho. Dá um banho nela. Bota ela pra tomar um banho. Vai dar certo. Lá fui eu tomar esse banho. Depois eu fui olhar no celular os intervalos pra Isabela chegar lá em casa. A Isabela chegou muito rápido lá em casa. E eu lembro que quando antes de tomar banho, eu sentei no vaso. Meu tampão, ainda tinha mais essa, era a bolsa estourar e o tampão sair. E não saía nada. Saiu uma borrinha à noite, que eu achava que era o tampão saindo. Nessa hora que eu senti essas 2 contrações, que eu fui ao banheiro, saiu um negoção mesmo. Aquele tampão bem dramático, bem gosmento, exatamente. Né? Parece um pedacinho de fígado. Aí eu imaginei, não, essa dor aqui todinha era pro tampão sair. Agora saiu, agora que o negócio vai arrochar, era só para o tampão sair. Aí, meu esposo imediatamente manda foto pra Isabela. A Isabela, não, isso é o tampão saindo, é ótimo, é trabalho de partativo, não sei o que, blá blá blá. Ficou pro banho. Eu lembro que foi o intervalo de tempo da Isabela chegar lá em casa. E quando eu saí do banho, eu senti mais uma dessa de gemer. E quando eu me deparei, meu marido já fez, Isabela tá aí na porta, eu vou abrir a porta. Quando eu abri a porta, Isabela entrou e ia sair do banheiro. Ela só pediu, Jana, deita aqui na cama pra eu ver como é que tá. Pra eu fazer o toque. Ela não fez toque. Quando ela colocou o dedo, a cabeça da Lavínia já tava. Ela olhou pra mim, olha o que é que eu pensava. A Bruna falou há pouco de controlar a alimentação. Uma das orientações quando a gente já tá no fim é corta o açúcar, vai melhorar isso, vai melhorar aquilo, não sei o que, vai ajudar a dilatar o colo, blá blá blá. E o meu problema não era açúcar, o meu problema era o chocolate sem açúcar. E assim você acha que não. Eu tava desesperada, então na minha cabeça meu colo não ia dilatar fácil. Porque eu estava nessa labuta aí de cortar esse chocolate sem açúcar. E eu não tinha comido isso, não tinha comido aquilo, e não sei o que. Não vai dilatar rápido. Meu parto não vai ser rápido, todo o tempo na minha cabeça era isso. Calma que essa não é a dor do parto. Quando a Isabela chegou, que colocou isso, ela vai dizer que eu tô com uns 3 centímetros de dilatação. Isso aqui é só o começo, vai passar o dia todinho. Quando ela mediu, que ela disse, a Lavínia tá nascendo, eu tô sentindo a cabeça dela, tu tá com a dilatação total. Vamos pra maternidade agora. Aí eu, tipo, como assim? Como assim? Só essa dor aqui é a dor da morte. É a dor de parir, vai estar com 10 centímetros. Oxi. Aí ela, vamos pra maternidade agora. Eu levantei, fui pegar meu belo vestido que estava separado para ir pra maternidade. Aí ela virou pra mim, ainda vai trocar de roupa? Qual perigo de ir pra maternidade? Com essa roupa nunca. A parteira volta novo. Se acalma que eu vou me arrumar. Meu esposo disse assim, a Isabela ficou sem uma gota de sangue.
Aí o pobre, a noite anterior já tinha dito, desce com as malas, é melhor tu descer com as malas. Não desceu. Na hora da aperreira, ele não sabia se ligava pra minha família, pra família dele, se descer com as malas. Eu disse, desce com a bolsa da Lavínia, só ia dar uma viagem, lá em casa não tem elevador. Desce com as da Lavínia, depois tu volta pra pegar as minhas. E assim fizeram, eu fui trocar minha roupa e a Isabela pega a toalha, porque ela achava real que eu ia parar no carro, ia parar no caminho. E eu lá trocando minha roupa, peguei minha bolsa. Vamos. Quando eu cheguei na porta, eu tinha esquecido os brincos, o cordão. Voltei a Isabela pra botar um ovo. Pra botar um ovo, a porta que eu ia parir. E eu me senti uma contração. Olha, eu acho que foi até bom a Isabela ter chegado na casa de manhã. Se ela chegasse com aquela mão dela me aliviando, eu acho que meu trabalho de parto tinha acelerado mais aí. Porque ela botava a mão, era mesmo que deu, bota na mão. E as minhas dores de parir, essas da contração forte, eram dores na lombar. Dores na lombar, muito forte, não era dor lá embaixo. E aí, com a Isabela, sentiu uma contração, a Isabela fazia massagem, pronto, respirava, passava. Alivia, né? Alivia. A massagem alivia bem. Era. E aí, peguei meu cordão, meu brinco, meu marido tinha esquecido a pasta de exames que eu tinha deixado preparado, peguei e desci. Descendo uma contração. Isabela passa a mão, vamos, cheguei no carro. E a Isabela agoniada, mas não parei no carro, graças a Deus. Cheguei lá na Santa Fé, ainda teve mais essa, que eu perguntei a Isabela, quando eu fui vestir o vestido, Isabela, eu visto calcinha? A Isabela, não, ela realmente achava que eu ia ela sair se preparou mentalmente pra fazer esse parto dentro do carro, pra assistir, né? Quem faz o parto, na verdade, é a mulher. É. E você pôde palpar muito isso. Do quanto você encontrou as respostas dentro do seu próprio corpo. Com né? certeza. O quanto a gente se permitir se conectar. Nisso, ninguém acreditava real que eu estava parindo. Ela ligou nessa hora dos 10 centímetros, pega a toalha, vamos descer, pra minha médica, ali. Doutora, eu tô aqui com a Adna. E aí tem como a gente, ela já tá com 10 centímetros, não sei o que. Graças a Deus tudo contribuiu que deu certo de chegar quase todo mundo junto. A pobre da minha irmã, que estava esperando o meu trabalho de parto pra poder vir de onde ela tá, feita também. Perdeu. Meus pais, o menino ligou que eu estava sentindo dor, já foi uma hora depois, já tinha parido. Eu parei sem ninguém, meus sogros estavam viajando, meus pais estavam no interior, só era eu e o Vanid, então deu para ninguém se preparar de nada. Enfim, chegamos na maternidade, Isabela disse que é porque cheguei na maternidade, o povo, eu passei direto, porque realmente, graças a Deus, quem estava atendendo lá também ajudou. Já passei direto para trocar de roupa, não fiz cadastro, não fiz nada, porque eu realmente estava nas últimas. Mas a cara, como diz a Isabela disse que se dependesse da minha cara, ela ia morrer. Enganava todo mundo. O povo ficava tudo me olhando na recepção, porque eu passei direto. No máximo eu encostava a mão assim na parede e concentrava aqui. E aí só vesti um pijaminha, a Bruna compra top, eu quero você linda. Top, o poder. Tudo comprava lá em casa, dentro da minha mala. Nem se a mala tivesse ido, tinha dado tempo de eu vestir. Parei com o pijaminha da Santa Fé e foi pra ser feliz. Só tirei o vestido, pijaminha, partiu sala de parto. Mas olha aí sobre o poder da mente. Eu me preparei para que fosse até as 41 semanas. Eu via as pessoas ao meu redor chegando nas 37, ficando ansiosa, 38, achando que ia parir logo e não paria. Então, na minha mente, eu me preparei para ir até, se fosse possível, como eu disse no começo, induzir. Eu me preparei para sentir uma dor muito forte que eu não senti. Eu me preparei para um parto demorado, que não foi, preparei tudo isso, mas eu não me preparei para um expulsivo demorado. Na minha cabeça, eu ia fazer uma força e a Lavínia ia sair. E aí, quando eu fiz essa força e a Lavínia não saiu, fiz uma segunda força, a Lavínia não saiu, aquilo começou já lá a me deixar, meu Deus, não vai sair, meu Deus, não vai sair. O que tá acontecendo, né? Tanto que o preparo da fisioterapia para não haver laceração, na hora eu não estava me importando de laceração, na hora eu queria era que saísse, porque ali sim eu estava ansiosa de que ia ser mais e não foi. Aí, mas assim, volto a repetir, as dores da contração eram dores na lombar, não foram as piores dores. Acho que as piores que eu senti, de fato, se for contar, acho que eu senti assim umas 5 topadas, mas não eram que na minha cabeça poderiam se assemelhar, mas as de parir mesmo não foram coisa que eu ia morrer.
Eu fiz força porque eu sabia que estava na hora de fazer, que ela estava nascendo. E o corpo pede, né? O nosso corpo faz um puxão pra gente, a gente sente a necessidade realmente de botar força. Exatamente. Né? Eu sempre digo isso, ninguém ensina a vomitar. O vômito vem, então é visceral, né? Aquela vontade visceral de colocar força. Tu falou isso e eu lembrei. Nesse intervalo de tempo que a Isabela pediu, que estava indo lá pra casa, pediu que eu tomasse um banho, que o tampão saiu, eu senti, a minha fisioterapeuta Vanessa falava, Adna, quando tu for, na hora de parir, tu vai sentir vontade, teu corpo vai pedir, o Cabruna tá dizendo, teu corpo vai pedir, tu vai sentir vontade de fazer força. É natural, tu vai sentir a vontade de expulsar quando a contração vier. Nessa hora que o tampão saiu lá em casa, eu senti essa contração com vontade de fazer força. E aí eu virei pro meu esposo e disse, mas disse brincando, eu acho que a Lavínia vai nascer aqui, porque eu tô sentindo vontade de fazer força. Aí foi que ele se agoniou. E que realmente corroborou o que eu havia dito quando a Isabela chegou e que eu já tava com a dilatação completa, ou seja, realmente, mas lá, na hora do trabalho de parto em si, na hora do expulsivo em si, eu acho que as contrações não estavam nessa intensidade. Era realmente porque ali a hora de fazer força, a Adna faz a força, a Adna faz o que aprendeu pra sair. Foi totalmente diferente do que eu imaginava. Sim. Totalmente diferente. Pra melhor, graças a Deus. No final das contas, foi tudo muito rápido, porque eu acredito que eu entrei em trabalho de parto ativo mesmo aí depois dessas 2 horas da manhã, que eu falei com a Isabela. Então deve ter sido umas 3 horas. 3 horas em que eu sentia contrações e dormia. Então, que eu acordei pra vida mesmo de lembrar, já foi de 6 horas da manhã, com a Isabela chegando lá em casa, pedi pra maternidade e eu parei. A gente saiu de casa às 6 e pouco, a menina nasceu às 7h40. Então foi tudo muito... Não tive banho de banheira, não tive as massagens, meu top para parir, não tive nada disso, nada. Mas a mente estava totalmente preparada e acredito que contribuiu 100%, 1000% para o que aconteceu. Como a Bruna costuma falar, parto é construção. E se tem uma pessoa que é exemplo de parto é construção, essa pessoa fui eu. Que eu jamais imaginei, mesmo eu verbalizando que queria um parto normal. E aí, Adna, como vai ser um parto normal, se Deus quiser. Mas eu perguntasse assim, no fundo, nunca imaginei. No fundo é como se tu se preparasse também para ir para cesárea, né? Pra tentar se proteger. Até chegar aqui, até a Bruna, eu dizia que queria um parto natural, mas na minha cabeça ia terminar numa cesárea. Eu sempre tive a cesárea como fim. Quando eu cheguei aqui, que a gente começou a conversar, tem todo um preparo e tal, as explicações de como o corpo age, como funciona, eu passei a ver o parto normal como a minha via de parto. Se não desse certo, a gente ia pra cesariana, mas não ia ser a cesariana. Ia ser o normal. E aí eu sabia por que eu queria o normal. Sim. Por que eu cheguei até... Por que eu ia cortar meu chocolate sem açúcar? Meu chocolate. Porque aquilo ali, aí todo o propósito para aquilo. Não era só porque minha mãe quis ter e não conseguiu, porque a recuperação era melhor. Claro que é. Mas é muito além disso. Muito. Assim, sem... Tem nem o que dizer. Ai, que relato lindo! Falou que tu vê a boca da ficou calada. Imagina, eu tô aqui encantada ouvindo tudo, né? E o quanto a tua história vai fortalecer outras mulheres, né? Porque é incrível como a gente associa parto a coragem e força. E não tem nada a ver, não é sobre isso. Eu digo porque eu sou a pessoa mais mufina desse mundo. Minha loja preferida da cidade é uma farmácia. E não é sobre isso, né? É sobre o quanto você realmente consegue entender que aquelas contrações são pro seu bem. E aí você não rejeita elas, né? Você aprende a comemorar as etapas. Eu lembro que tu falou que teve uma hora que veio a sonolência e tu lembrava assim de mim. A Bruna disse que eu ia sentir esse sono. E é a lombra já, né? Aquele sono realmente... que a gente vai sentindo na fase de transição, que você dorme mesmo e acorda, né? E aí você vai realmente se sentindo segura, entendendo que tudo que tá acontecendo tá correto, tá fluindo e que aquilo tá tudo bem, né?
Claro que dor é relativo para cada um, claro que cada um tem sua experiência, independente de ser rápido, de ser demorado, mas eu lembro, quando eu falo da preparação da minha mente, da construção para o parto, é exatamente sobre isso. É você aprender a se entender aquele processo, entender aquela dor e sentir e controlar. Porque foi o que eu fiz durante a gestação. Meu marido é o louco da meditação e eu nunca tive paciência de meditar. E nada mais é do que você se conectar consigo mesmo. Na minha gestação eu aprendi a me conectar comigo mesma e no meu trabalho de parto nada mais foi do que conexão comigo mesma. Doeu, mas volto a repetir, não é o que eu imaginava sentir. E como a Bruna falou, eu sou mofina, muito. Mas ali, a Bruna também me falou, numa das nossas conversas, Adna, o que eu foquei, vai passar. Esse tanto de tempo, mas vai passar. É um a menos, vai passar. Então, quando vinha, meu pensamento era esse. 1, 2, 3, 4, vai já passar. Passou, pronto. 1, 2, passou, pronto, vai vir. Vamos aguentar aí que uma não por tem mais, vez, né? Vai vir. E assim a gente chegou nos 10 centímetros, sem imaginando que estava com 3 centímetros e ia passar 2 dias de trabalho de parto. É muito isso. E o quanto é bom a gente colher isso, né? O quanto é bom a gente realmente colher um parto tranquilo, um parto suave. Onde eu também fiquei muito, eu e a Esther, muito ali nós duas. Tinham pessoas ao redor, mas foi muito íntimo o meu e dela, né? E o quanto isso é bom, o quanto é maravilhoso a gente entrar na nossa bolha e as outras pessoas estarem ali para coordenar o resto, né? Com certeza, Adna, eu tô muito feliz com esse relato. Obrigada por ter vindo, maravilhosa. Tomara que ajude mais pessoas. Eu tenho certeza que todo mundo amou esse relato, né, gente? Um beijo pra vocês e um beijo pra você. Um beijo.